esta casa do Senhor, né, que nos acolhe e nós, né, tão carinhosamente, ou melhor, temos, né, tão carinhosamente a receptividade dos amigos espirituais, né, que tanto se esforçam por nos ajudar, por nos amparar, né, e é por isso que nós estamos aqui, né, todos nós que saímos das nossas casas, né, aqui nos deslocamos para estar aqui, aqueles que por algum motivo não puderam estar, mas também, né, pararam por alguns, né, minutos para nos ouvirem, mas na verdade não estão ouvindo a nós, estão ouvindo o Evangelho de Jesus, né? Isso significa que a razão de nós estarmos aqui, ou estarmos nos nossos lares, parados nesses momentos, né, é exatamente para nós ouvirmos, né, esse Evangelho de Jesus. Tá? Por isso, quando a gente fala da doutrina espírita, né, na verdade ela não é uma doutrina de Allan Kardec. Na verdade, a doutrina espírita é uma doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Mas, se deixar, a gente, né, emenda aqui, começa a fazer a palestra antes de fazer a nossa prece. Né? Então vamos fazer primeiro a nossa prece, né? Rogando a Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, que é o nosso mestre, nosso amigo, o seu amparo, através da assistência dos bons espíritos, para que aqui possamos ter um bom aproveitamento daquilo que Ele nos envia como oportunidade de aprendizado. Abençoe, Senhor, para que possamos nos fazer um bom instrumento nas vossas mãos. Que possamos nos fortalecer nas necessidades que trazemos. Possamos firmar a nossa convicção na força desse Evangelho, que é a nossa redenção. Para que juntos, em espírito e verdade, todos nós, encarnados e desencarnados, possamos beber desta água pura e cristalina que alimenta a nossa alma e nos fortalece diante de todas as adversidades da vida. E assim, confiante, Senhor Jesus, é que humildemente pedimos a Deus a permissão para podermos dar por início nossa reunião espírita, nossa reunião evangélica e nossa casa espírita. Que assim seja. A casa é espírita, mas aqui nós também falamos do Evangelho, porque o Espiritismo só existe em função do Evangelho. Né? O Espiritismo é esse Consolador, né, prometido, que é enviado, né, ou seja, que foi enviado, entendeu? Para nos ajudar a entender aquele Evangelho pregado por Jesus há mais de 2000 anos. Né? Então, quando a gente fala em doutrina espírita, a gente fala em doutrina de Allan Kardec, né? Tudo isso tem uma razão de ser, mas nós nunca jamais podemos esquecer, né, que a doutrina espírita existe, entendeu? Para nos ajudar a compreender, né, aquele Evangelho pregado há mais de 2000 anos, que era e ainda é de tal ordem de transcendência, né? Veja, Jesus contava histórias, que eram as parábolas, para nos ajudar a entender os seus ensinamentos. Passam-se 2000 anos, nós ainda estamos repetindo as mesmas histórias, né? E tentando entender um pouquinho mais, né, desses ensinamentos que Jesus nos trouxe e que eles são de necessidade porque Jesus é o grande, né, farol, né, o grande caminho que se abre para nos conduzir até o Pai. Mas hoje nós vamos falar, né, dentro desse tema, né, do Evangelho, né, tem uma passagem do Evangelho que fala sobre, né, o bem sofrer e o mal sofrer, né, é onde a gente também vai encontrar, né, toda
uma visão sobre, né, que remédio nós podemos buscar, né, diante disso que nós chamamos, né, de sofrimento. Afinal de contas, né, será que o sofrimento, ele foi enviado por Deus, né, para nós que somos seus filhos? É uma pergunta, né, que às vezes a gente se faz, né? Todo mundo fala que sofre, né? Sofrimento, sofrimento, sofrimento. E a gente começa a acreditar, né? Nossa, realmente, né? Se diz que nada acontece porque Deus permite, né? Então Deus enviou esse sofrimento, deu para a nossa necessidade, né? Então, antes de mais nada, eu acho que é importante nós entendermos, né, que Deus, antes de tudo e de qualquer coisa, Ele é um Pai de amor. Não é isso que a gente fala? Deus é um Pai de supremo amor. Mas Ele também é um Pai que nos favorece com a sua justiça, dando a cada um de nós aquilo que nós ainda temos por necessidade. O que é o justo? O justo é aquilo que está na conformidade do nosso merecimento. Não é isso? Né? Uma coisa justa é aquilo que está de acordo com aquilo que nós merecemos. Entendeu? Isso então significa que se eu fiz o mal, eu mereço o castigo, é isso? Muita gente pensa dessa forma. Entendeu? Mas o que é o castigo, gente? Primeiro nós temos que entender, né, o que é isso que nós chamamos de castigo. Será que nós podemos fazer essa comparação, né, entre o castigo que nós, pais, damos para os nossos filhos, e o castigo que Deus, né, envia para nós? Nós não podemos fazer esta comparação. Mas nós podemos interpretar, né, o que é esse tal castigo aos olhos, né, de um Pai que é Deus, no seu soberano amor e justiça. E esse Pai, né, que é Deus, que nos envia, né, tudo aquilo que nós necessitamos para que nós possamos chegar ao progresso. Porque aonde está a felicidade? Esta é a razão de nós estarmos aqui, meus amigos. Qual é a razão do nosso existir? Nós fomos criados simples e ignorantes, como a gente já aprendeu no ensino dos Espíritos, com a destinação de um dia chegarmos à perfeição. Então nós temos todo um caminho a desenvolver entre a nossa origem, simples e ignorantes, até nós chegarmos à perfeição, que é onde nós vamos encontrar a tal felicidade que todos nós pretendemos. Mas é óbvio que entre uma coisa e outra, nós temos as experiências naturais da vida. Às vezes a gente é mais feliz, acerta, às vezes a gente dá aquela escorregada, né? Cai, levanta de novo, e assim a gente vai tropicando aqui, levantando ali, e seguindo, e assim nós vamos fazendo a nossa caminhada. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos que não temos a sabedoria para fazer as escolhas. Não é isso? Tudo passa, meus amigos, pelas escolhas que nós fazemos na vida. Então, há quem diga, né, que o menor caminho entre dois pontos é uma reta. Né? Então, se eu pegar dois pontos, o menor caminho entre elas é uma reta. O problema é que muitas das vezes, na nossa jornada evolutiva, nesses caminhos ainda
num mundo de provas e expiações, como é o planeta Terra, nós não escolhemos uma reta entre dois pontos. A gente, né, faz curvas nesse caminho, né? E aí ele fica mais longo. E ele não apenas fica mais longo no plano, porque neste caminho ele também tem as suas descidas e as suas subidas. Então olha como fica mais longo a nossa jornada. Fica mais sinuosa, ao mesmo tempo com mais subidas e descidas. E obviamente que nas subidas e descidas nós temos mais esforço, né? Tem um ditado na Terra que fala: para descer o santo ajuda, né, gente? Mas na hora de subir, nem sempre o santo empurra. Então significa o quê? E na subida nós vamos ter que suar, não é? Assim é a vida. Isto que nós ficamos, né, ponderando entre castigo dos deuses, né, sofrimento, nada mais é do que uma consequência natural das escolhas que nós fazemos. E Deus tem leis que regulam a nossa evolução. E é nessas leis que regulam a nossa evolução que nós vamos defrontar com essa relação que nós chamamos de causa e o efeito. Não é? Todo efeito tem uma causa. E é exatamente nessa relação de causa e efeito que muitas das vezes nós somos surpreendidos, né, com determinadas intercorrências que nós não gostaríamos. E tudo aquilo que por vezes nós não gostaríamos, nós capitulamos como um sofrimento. Porque eu não queria aquilo. A questão é saber se tudo aquilo que nós categorizamos como um sofrimento, se aquilo é bom ou mal. Porque às vezes a gente se vê diante de certas circunstâncias, não tem gosto bom, mas é o que salva a nossa vida. Sabe a história do remédio amargo? Ele é amargo, mas é o que dá jeito no nosso fígado. Aí a gente toma, não é isso? Mas é amargo essa, mas é o que vai resolver. No plano material é assim. Às vezes a gente tem que tomar um remédio amargo, mas para pôr ordem, né, na nossa casa material. Pergunto: e na vida espiritual, será que é diferente? Às vezes não. Aliás, quase sempre não. Às vezes, certos amargos da vida simplesmente está ajudando com que a gente reposicione o nosso olhar para a própria realidade espiritual. É amargo, é desconfortável, a gente não gostaria, mas por estas questões, isso veio porque é um castigo de Deus, ou porque Deus está oportunizando a nós aquilo que vai nos colocar no caminho que nos leva à felicidade? Às vezes, meus amigos, o que acontece com a gente é que a gente se acostuma com certas situações. E a gente acaba incorporando uma narrativa de que a gente, eu sou assim mesmo. Realmente, eu nasci assim, mas porque eu nasci assim, eu vou ter que morrer assim? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Não, tudo bem, eu reconheço que eu nasci desse jeito. Nós somos reencarnacionistas, né? Nós espíritas somos reencarnacionistas, nós acreditamos, né, na anterioridade da vida, que já tivemos outras existências, tudo certo. A gente sabe que a gente traz muito das outras existências, né, caracterizando a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, tudo isso a gente sabe.
Agora, porque eu nasci, às vezes, de uma determinada forma, eu vou ter que morrer dessa forma? Não. Porque a vida, ela é regulada por uma lei chamada progresso. Então, se eu nasci de um jeito, significa que, qual é a minha proposta da existência na Terra? É eu melhorar isto e não permanecer a vida inteira do mesmo jeito. Por quê? Porque eu acredito que eu nasci desse jeito e vou morrer desse jeito. Não. Então não existiria o progresso. Então nem tudo aquilo que às vezes é um sofrimento para nós, né, é o mal. Às vezes é um sofrimento, mas que está nos ajudando, né, a reposicionar a nossa vida, alinhando a reta entre dois pontos, que é o menor caminho até onde nós temos que chegar. Porque senão nós tenderíamos a continuar, né, na sinuosidade da vida, nas descidas e nas subidas, até chegarmos aonde nós teremos que chegar. Em resumo, meus amigos, nós sempre vamos chegar aonde nós temos que chegar. Mas não significa que precise demorar tanto. Pode ir mais rápido, não pode? E isso vai depender apenas das escolhas que nós fazemos. Então significa dizer que muito da nossa vida, que às vezes a gente quer colocar a culpa em Deus. Ah, Deus mandou isso para mim. Gente, nem tudo que a gente está achando que Deus mandou é porque Deus mandou. Às vezes é apenas a consequência de determinadas escolhas que eu fiz na minha vida. Simples assim. Mas eu tenho que reconhecer que eu fiz as escolhas. Porque também nessa hora é mais fácil a gente colocar a culpa no outro, né? Então, hoje em dia, a gente que é espírita, né, acredita na influência dos espíritos. Depois que inventaram os obsessores, é tudo tranquilo, gente. Algo não deu certo, a culpa é dos obsessores. Se não fosse aquele obsessor, eu não teria... Não, gente, nem tudo é culpa dos obsessores, né? Aliás, eles dizem isso, hein? Quando a gente conversa com eles nas reuniões mediúnicas, ele fala, todo mundo coloca a culpa só em nós, mas olha, não é bem assim não, hein? E é verdade, não é bem assim. Nem tudo aquilo que a gente está dizendo que a culpa é dos espíritos é culpa dos espíritos. Às vezes, é apenas e tão somente a consequência de uma escolha que nós fizemos. É a mesma coisa, né? Nós sabemos que nossa casa tem lá um padrinho de força, né? E ninguém, em sã consciência, né, vai pôr a mão em qualquer lugar, né? Porque pode tomar um choque, né? E passar dessa vida para melhor, né? Então, quando a gente abre... Bom, eu particularmente, eu nem abro aquele negócio, né? Para não correr a tentação de pôr a mão onde não devo, né? Mas, né? A voz da sabedoria fala isso pra gente, né? Ó, tenha lá a caixa de energia. Ah, tem... Gente, eu não troco nem disjuntor, se vocês querem saber, né? Por quê? Porque eu sei que posso errar, né? Na hora de pôr o negócio lá e... Então, eu não mexo naquilo que eu não sei, né? Mas o que nós queremos dizer com isso? Que a nossa vida é assim. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. Porque as consequências podem se projetar muito além do que a gente está enxergando. Vamos dar um exemplo? Eu citei a história lá da caixa de força, né? Que ninguém em sã consciência põe a mão onde não deve, né? Mas se eu tomar um choque, o máximo que pode acontecer, o que é, gente? Eu parti dessa para melhor, né? Desencarnar, né? Já foi o Edson. Mas nas coisas morais da vida, não é bem assim. Porque eu posso desencarnar e levar as consequências das escolhas que eu fiz aqui na vida. Porque a morte não é uma borracha que apaga as nossas escolhas na Terra. Então, muito diferente
dessa questão material, desse exemplo material que eu dei, nas coisas morais. O que são essas coisas morais, gente? As relações que nós temos uns com os outros. Essas, o que eu faço aqui, se projeta além da morte. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com as escolhas que nós fazemos. Porque, neste caso, fazer o bem não é apenas um ato de caridade, é um ato de inteligência. Porque eu sei que, se eu fizer o bem para aquela pessoa, só o bem me aguarda do outro lado da vida. Mas e se eu fizer o mal? Só o mal me aguarda do outro lado da vida. Nós vivemos hoje na Terra, meus amigos, um ambiente, né, que eu tenho dito, né, uma atmosfera muito hostil. Né? As pessoas estão muito armadas umas com as outras. Né? Hoje em dia você não pode, né, no trânsito, você não pode nem reclamar, tirou carta por computador, né? Não pode nem falar uma coisa dessa, porque é capaz da pessoa parar o carro lá na frente, e se ela estiver com uma arma, ela vai lá e dá um tiro em você. Hoje em dia, as pessoas estão tão armadas que às vezes um mero esbarrão, uma cidade que quase não tem gente, né? Como São Paulo, é o suficiente para a pessoa vir tirar satisfação com você. Por quê, gente? Porque nós estamos armados uns com os outros. E sabe por que nós estamos armados? Porque nós estamos enfermos. Mas é uma enfermidade que os médicos da Terra nem sempre enxergam. Porque é a nossa alma que está enferma. A medicina da Terra já começa a caminhar para este horizonte ao estabelecer, ou melhor, ao encampar a depressão, a ansiedade como a doença do século. E isso acaba se refletindo no comportamento que nós temos com o outro. Por isso esse exemplo que nós demos, né? Um mero esbarrão na rua é o suficiente para a pessoa vir tirar satisfação. Uma mera discussão de trânsito é o suficiente para alguém vir e atirar em você, ou você atirar na pessoa. Né? Porque às vezes é você que, né, se descompensa tanto que você acaba praticando uma ação que você não praticaria. Mas por que acontece isso? Porque nós estamos doentes. E o que é que está doente, gente? É a nossa alma. Mas para isto, né, é o que nós costumamos dizer. Como é que você trata uma doença se você não, ou melhor, se você errar o diagnóstico ou não formular um diagnóstico? Já pensaram nisso? Seria o mesmo, por exemplo, de você está com uma falta de ar, e aí você fala, não, é asma, é um bronquite. Aí eu corro lá na minha despensa, né? Com toda a minha sabedoria né? E aí eu pego lá o meu remedinho para asma. Dá uma melhorada, mas daqui a pouco volta de novo. E aí eu vou de novo, tomo o meu remedinho e passa, mas daqui a pouco volta de novo. Gente, por que vai e vem e volta de novo? Vai e vem e volta de novo? Porque às vezes eu errei no diagnóstico. Será que a minha falta de ar é um problema pulmonar? Ou será que era um problema cardíaco? Porque o problema cardíaco pode gerar uma falta de ar. Mas eu errei no diagnóstico e estou tomando remédio para o pulmão, quando o meu problema é o que, gente?
É o coração. De repente, eu estou com uma dor aqui nas costas. Mau jeito, porque eu dormi de mau jeito. Tomou analgésico, não é isso, gente? Eu tomo analgésico, dá uma melhoradinha, mas tá ali ainda, meio mascarada, mas tá ali. O que eu vou fazer? Tomar outro analgésico. E a dor continua ali. Mas será que essa dor que eu estou sentindo um pouquinho aqui na costela, né? Será que é uma dor de nervo? Ou será que também é o meu coração? E eu estou tomando remédio que é analgésico, quando na verdade o meu problema é cardíaco. Ou seja, um erro de diagnóstico faz com que a gente tome o remédio errado, buscando o quê? O melhoramento. Será que às vezes, gente, isso também não acontece no nosso plano moral da vida? A gente erra no diagnóstico e começa a tomar o remédio errado, tentando o nosso melhoramento? Edson, mas é diferente, né? Não é diferente. Se eu tenho um problema, faço o diagnóstico errado e tomo o remédio errado, vai melhorar, gente? Não vai melhorar. Porque eu errei no diagnóstico. E é muito fácil nós errarmos no diagnóstico, nas coisas morais da vida. É mais fácil a gente errar nesse diagnóstico do que no diagnóstico da terra, gente. Porque hoje em dia, né, quando a gente tem um probleminha de saúde, a gente corre no Google Consulta, não é, gente? Aí lá no Google fala tudo. Agora que a inteligência artificial, então, gente, que é esse dor, não sei aonde? É isso. Já sei, vou lá na farmácia, compro remédio, não fui consultar médico nenhum. É assim que muita gente está fazendo. Errado. Mas é o que as pessoas estão fazendo. Mas nós dizíamos que é mais fácil eu errar no diagnóstico das coisas morais do que nas materiais. Por que, Edson? Por uma simples questão. Porque nesse diagnóstico, eu nunca vejo um problema em mim. Eu vejo um problema no outro. Na questão material, na doença, não tem erro. Só estou eu aqui. Então, se a dor está em mim, eu não posso dizer que o problema é o outro, certo? Quem está sentindo a dor sou eu. Se é na barriga, se é no peito. Tá. Agora, nas coisas morais, não. No plano dos relacionamentos, não. E é fácil a gente errar o diagnóstico. Porque o problema está presente e eu projeto sempre o problema onde, gente? No outro. E aí, eu vou atrás do remédio para quem, gente? Para mim ou para o outro? Para o outro, porque eu estou vendo o problema é nele. Não estou precisando de nada. Aí ele toma o remédio, mas eu não. Pergunto. Não é a mesma coisa que você tomar um Doril quando você tem um problema cardíaco? O problema vai continuar lá. O Doril não vai resolver, gente. Porque na verdade eu precisava de um remédio para o coração. E é isso que acontece no plano dos relacionamentos. Quando a gente erra o diagnóstico, pensando que o problema está no outro, e a gente começa a dar um remédio para o outro, mas eu não tomo remédio para mim mesmo. E é o que a gente fala, né? Que é muito comum, né? Você precisa de uma religião, mas eu mesmo não vou. O outro tem que ir. Eu sei que o remédio está na religião, mas ele tem que ir, eu não. Ela tem que ir, eu não. Eu sei que o remédio, eu sei até onde está o remédio, mas é sempre para o outro, não para mim.
E ainda quando a gente vai com a pessoa, né, eu vou para fazer o apoio, né? Aquele apoio moral, né? Quando termina a palestra, quando termina o culto, quando termina a missa, o que a gente fala, gente? Você viu? Falou para você, hein? Ou não é isso que acontece? É isso, gente. Porque eu estou ali com a pessoa, mas no meu diagnóstico, quem está com o problema? O outro. A outra, não eu. Então eu estou lá, é como você está no hospital, você tem o melhor médico que poderia existir, você tem os melhores recursos, você tem o melhor remédio, mas como você acha que o doente é o outro, você não toma, você não usa, você não melhora. Só que a gente se esquece de que não adianta nós disfarçarmos essas coisas. Nós não devemos errar nesse autodiagnóstico. Tem um ditado que fala que ninguém é bom juiz em causa própria. Não é verdade? Ninguém é bom médico também em causa própria. Porque a gente vai errar no diagnóstico e não vai tomar, não vai identificar a real causa do problema e o remédio que nós precisamos tomar. Então hoje, quando nós falamos, né, dessa doença coletiva que envolve a humanidade da Terra, né, e ela é uma doença muito democrática, tá, gente? Ela não faz questão se você é do norte, se você é do sul, se é do leste, se é do oeste, se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto. Ela é absolutamente democrática. Em todos os lugares você vai encontrar as pessoas cometidas por isto. E por que tanta gente assim, gente? Sabe por quê? Porque a gente erra no diagnóstico e não procura o remédio aonde ele está. O remédio da alma, o remédio para a alma enferma, não está na farmácia. O remédio para a alma enferma, ela está em nós darmos atenção para o espírito, para o nosso eu espiritual. E muitas das vezes a gente ainda não percebeu isto. Então a gente procura a medicação em tudo quanto é lugar, mas a gente não procura na fé. A gente não procura trabalhar a religiosidade. Até o contrário. A gente se distancia da religiosidade. Então, eu não vou mais no centro espírita assistir a palestra, porque tem online. E na missa? Missa também tem missa online. Para que eu vou na igreja católica assistir missa? E no culto? Evangelho? Hoje tem tudo online. Ou seja, aonde a gente poderia receber a medicação, a gente não vai porque a gente acredita que o remédio vai vir até mim, pela telinha. Mas, meus amigos, essas coisas não funcionam assim. Sabe por que não funcionam assim? Porque está escrito no Evangelho: batei e abrir-se-vos-á. Também está escrito no Evangelho: buscai e achareis. Mas vejam que existem sempre dois verbos, como a dizer o seguinte, age para você receber. Se eu não me movimento, como eu posso receber? É como uma pessoa que vai no médico, o médico fala o seguinte: olha, você precisa fazer ginástica. Aí a pessoa fala: tá bom, eu vou fazer ginástica. Aí eu sento na frente da televisão e fico lá assistindo o outro fazer ginástica, mas eu mesmo não me movimento. Não, gente, eu não vou perder peso, eu não vou me condicionar, porque quem tem que fazer esse movimento sou eu. E não é porque o médico, não, é porque eu preciso. Então as coisas da alma também são assim. Se eu não quero me esforçar nem o mínimo para ir onde a medicação está, onde estão os recursos espirituais, não posso exigir que Deus me mande o
porque eu não tive o mínimo esforço para bater, pelo menos, esperar que a porta se abrisse. Esta é a realidade. Edson, mas se eu estiver na minha casa, né, orando a Deus, não é a mesma coisa se eu estiver na igreja, na missa, no culto, no centro espírita? Não é a mesma coisa. Porque nesses locais de fé, você tem toda uma estrutura espiritual para te atender, que não é a mesma coisa da estrutura espiritual que você tem na sua casa. No centro espírita, na igreja, nos templos de fé, você tem toda uma estrutura de médicos, de enfermeiros, de socorristas para olhar para as nossas carências. Tudo isso, mas tudo isso pode estar na minha casa. Veja, tudo isso pode estar. Mas vai depender do que, gente? Do ambiente da sua casa. Que nem sempre é igual o ambiente do centro espírita, da igreja católica, da evangélica, né? Da mesquita, da sinagoga. Então nós estamos querendo dizer que muitas das vezes, hoje, nós estamos vivendo um grau de adoecimento da alma por determinadas escolhas que nós fizemos na vida, que tornaram o nosso caminho mais sinuoso, com mais subidas e descidas, mais dificultoso para nós chegarmos à felicidade que nós tanto queremos, mas que se nós queremos esse melhoramento, nós precisamos ter um mínimo de esforço, de buscar aonde de fato nós podemos encontrar a medicação para a alma. Meus amigos, se eu tenho uma dor de dente, eu não vou no cardiologista, não é isso? O cardiologista não vai cuidar da minha dor de dente. Mas a recíproca também é verdadeira, né? Se eu estou com problema cardíaco, eu não posso ir no dentista. Isso é tudo cirurgião. Não, são coisas diferentes. Então nós temos, né, que cuidar da nossa alma, dando a ela o remédio que ela precisa, sem nos aventurar a formularmos autodiagnósticos que podem estar errados e podem fazer com que a gente veja um mal aonde não existe, um problema que não é do tamanho que nós estávamos imaginando, e aí aquele ditado que às vezes as pessoas falam, né? Você dá um tiro de canhão para matar uma formiga. Não que a gente tenha que matar as formigas, mas eu estou dizendo a comparação, tá, gente? É assim que... Não. É algo tão gigantesco por uma coisa tão pequena. Muitos dos problemas que às vezes nós temos na vida, muito daquilo que nos adoece, passa por isso. Às vezes, o problema não é tão grande, mas ele pode se tornar grande. É como uma pessoa que tem um resfriado e não cuida. Pode se transformar no que, gente? Numa pneumonia. E uma pneumonia pode levar à morte. Mas eu morri porque a pneumonia... Não, você morreu porque você, quando tinha que cuidar do resfriado, você não cuidou. Agravou, se transformou numa pneumonia e a pneumonia te levou. Aí a gente chega do lado de lá, sabe o que a gente vai falar? Porque Deus quis. Não, gente. Não é porque Deus quis. É porque eu fiz a escolha errada em relação ao que eu deveria fazer. Então, nem tudo é culpa de Deus, nem tudo é culpa dos obsessores, mas quase sempre nós temos que procurar a nossa responsabilidade na hora de procurar ou de formular os diagnósticos que nós estamos fazendo para as nossas doenças e enfermidades da alma. Então compreendamos, meus amigos, né, que da mesma forma como a gente pode errar, formulando um diagnóstico errado para uma doença material, nós muitas vezes
também formulamos diagnósticos errados para aquilo que nós achamos que é um problema, que é um mal, que é um castigo, quando na verdade, às vezes é só uma oportunidade para a gente reposicionar o nosso olhar perante a vida. Às vezes é só a vida batendo na nossa porta e dizendo para nós: olha, abre, eu estou aqui, dê atenção para mim. É como aquele, né, que reza para os espíritos protetores, para os anjos guardiões, para me ajudar. Aí eles vêm para te ajudar, quando eles te dão a sugestão, você fala: não, isso não é coisa dos... Quando ele te ajuda, você não quer o remédio, então fica muito difícil. Então, meus amigos, né, os tempos são difíceis, depende muito de nós, como é que nós vamos nos posicionar e nas escolhas, nas novas escolhas que nós vamos fazer. Nós apenas não devemos subestimar uma regra. Essa regra diz o seguinte: se eu quero resultados diferentes, hoje eu devo fazer coisas diferentes. Porque fazer do mesmo jeito, como sempre, vai trazer o mesmo resultado de sempre. Por isso Jesus dizia, o que, gente? Não se faz roupa nova com trapo velho. Vamos cuidar da nossa alma, né? Existe um esvaziamento muito grande dos templos religiosos, de todas as designações, igrejas católicas, evangélicas, centros espíritas, né? Em nome da tecnologia. De fato, a tecnologia veio para ajudar em muita coisa, mas ela não supre, não veio para suprir o que deve ser um esforço de cada um de nós, que é de procurar o remédio onde o remédio está. E o remédio para a alma, meus amigos, não está na farmácia. O remédio para a alma está em nós darmos a atenção através da religiosidade, qualquer que seja ela, porque é ela que nos liga a Deus. E é em Deus que nós encontramos a medicação, o fortalecimento que nós precisamos para as adversidades da vida. Jesus nos abençoe e nos ampare. Vamos fazer o nosso encerramento. E assim, Senhor Jesus, ao término de mais essa participação, nós agradecemos pela oportunidade do estudo e do trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome, ou de estarmos nos nossos lares, mas com o pensamento voltado aos céus. Permita, Senhor, que os bons espíritos possam nos ajudar no que necessitamos na nossa jornada da vida, fortalecendo-nos para que em espírito e verdade possamos nos tornar pessoas melhores. Olha pelos nossos familiares que podem estar enfermos, às vezes cansados, às vezes abatidos, às vezes nós mesmos. Mas fortalece-nos para que nós não possamos, para que nós não percamos a fé. Fortalece-nos, Senhor, para que nós não percamos a disposição e a coragem de perseverar no caminho do bem. E assim, agradecidos que somos por tudo, só podemos vos dizer muito obrigado, Senhor. E em teu nome, pedimos a Deus a permissão para dar por término a nossa reunião, a nossa casa espírita. Que assim seja. Jesus abençoe a todos, aos que estão presentes, um feliz retorno aos seus lares, aos que estão em casa, muita paz e até a próxima oportunidade, quando Deus assim permitir. Que assim seja.